A Constituição de 1988 proíbe expressamente a reeleição das mesas do Senado e da Câmara. Mas o Supremo Tribunal Federal está julgando agora se é para ser levado a sério. A Constituição é uma jovem mulher brasileira. Vamos levá-la a sério? Em um segundo. O artigo 57, parágrafo 4º da Constituição é expresso por meio de regras sobre o tema da recondução das mesas do Senado e da Câmara. E ele diz que é vedada a recondução para os mesmos cargos no período subsequente. Apesar disso, já em 2 vezes foram aprovadas exceções, com interpretações curiosíssimas. E se acabou admitindo que, no caso de mandato tampão, era possível a recondução, apesar de a Constituição proibir. E no caso de mudança da legislatura, também seria permitido. É importante perceber que a Constituição aqui não tem princípio nenhum. A Constituição tem regras claras que só se aplicam a esta situação e mais nenhuma situação. Portanto, não tem pertinência ficar discutindo a compatibilidade ou incompatibilidade desta regra que proíbe terminantemente a recondução com princípios constitucionais ou com outras normas que foram alteradas na Constituição, por exemplo, sobre a reeleição do presidente da República. Esta regra não foi alterada desde 1988 e, portanto, é proibida a reeleição das mesas da Câmara e do Senado. Não obstante, o tema voltou agora ao Supremo Tribunal Federal. Há justificativas políticas quanto a isso. Seria melhor reeleger os presidentes da Câmara e do Senado atual, porque, afinal de contas, estamos num momento de turbulência política, etc. e tal. Tudo isso verdade, mas há uma coisa mais verdadeira ainda. A Constituição tem de ser levada a sério. E a Constituição não dá espaço para nenhum tipo de interpretação. Apesar disso, começou-se a votar no Supremo Tribunal Federal e logo surgiram votos para permitir a reeleição. A título de mais uma exceção, para este caso, para aquele, um dos ministros entendeu que valia para o Senado, não valia para a Câmara, enfim. Muito texto, muitas palavras, mas o que se está tentando fazer, mais uma vez, é deixar de levar a sério a Constituição. Não se pode abrir exceção ao cumprimento de regras constitucionais. Não há princípio que se possa invocar contra uma regra que é específica para o caso. E é fundamental, seja qual for a circunstância, o respeito à Constituição. Vale aqui lembrar uma máxima do movimento das mulheres, do mundo todo e do Brasil também, contra os abusadores. Dizem as mulheres, não é não. Quando eu digo não, é não. A Constituição de 88 diz é vedada. Vedada significa proibida. Não é não. E, portanto, se espera que a maioria do Supremo Tribunal Federal reconheça isso. Não é não. Apenas isso. Curta esse canal, um canal de pesquisas e ideias para o direito público.